A graça e a paz, amados. Glória a Deus. Deus seja louvado para todo sempre. Amém, amados? Tão bom estarmos na presença do Senhor, adorando a Ele. E quando nós vimos para a casa do Senhor, muitas vezes passa em minha mente: será que essa é a última vez que estamos aqui adorando o Senhor? Quando nós vimos para a congregação está se reunindo para dar fruto dos teus lábios para o Senhor. Sacrifício de louvor, que é o perfeito louvor para o Senhor. E dele receber algo, que é a sua palavra, que é o alimento espiritual para nossas vidas. Mas nós não sabemos o amanhã. E muitas vezes eu venho aqui para cultuar o Senhor junto com os irmãos, e às vezes para o meu coração: será que o Senhor está permitindo a sua igreja vir se reunir pela última vez? Porque o arrebatamento nós não sabemos nem o dia nem a hora. Uma coisa sim, a Bíblia fala que à meia-noite de Deus o noivo veio. Não é verdade, amados? Então significa que nós precisamos estar pronto para adorar o Senhor e pronto para o receber. Amém? Mês do Ministério de Recepção, que tem um tema: a necessidade do novo nascimento. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A necessidade do novo nascimento. Antes de nós pegar assim o texto da palavra para lermos, irmãos, sauda teu irmão que está próximo aí, o que está atrás, na frente, do lado. Dê um tchau para ele, dê uma saudação. E eu também saudo os irmãos que estão em casa com a graça e a paz do Senhor. Que o bom Deus que está conosco possa assim falar contigo aí em tua casa também, e os que vão ouvir depois possam assim ser abençoados com a palavra, porque eu creio que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Pode ser um pequeno versículo, mas Deus vai falar com alguém. Amém? Deus vai falar com alguém, porque Deus, Ele vem com o objetivo de edificar a sua igreja, que sua igreja esteja de pé, que o corpo esteja em novidade de vida, que o corpo esteja sempre pensando em um novo nascimento. Amém? Porque às vezes a gente fica imaginando assim: poxa, o novo nascimento só é para uma pessoa que não tem Cristo, principalmente. Mas nós que estamos na caminhada, existe uma necessidade também de nós termos um novo nascimento com Cristo. Novo nascimento que nós pedimos perdão ao irmão, quando nós choramos diante do Senhor por algo que nós fizemos que não agrada o nosso coração, que principalmente não agrada o coração de Deus. Diante do Senhor a pessoa está tendo um renovo ali, uma nova oportunidade. Não é verdade? Que Deus assim aplique a sua palavra que vamos ler nos nossos corações. Por gentileza, amados, abrem a palavra de Deus em Efésios capítulo 4. Inclusive está explícito ali. Efésios capítulo 4, nós iremos ler só 3 versículos, do 22 ao 24. Tem irmão que está procurando ainda? Efésios capítulo 4. Glória a Deus. Todos acharam? Efésios capítulo 4, versículo 22 em diante diz assim: que, quanto ao trato passado, vós que despojais do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Mais uma vez. Que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça
e santidade. Amém? Glória a Deus. Quando se fala em nascimento, conforme o tema exposto, a necessidade de um novo nascimento, a nossa mente passa por várias coisas, né? Todos que estão aqui e os que estão em casa tiveram a experiência de ver algo que nasceu. Por exemplo, uma criança. Né? Quem é pai, quem é mãe já viu uma criança nos braços. Quem não é também já viu. Quem é tio, tia, quem é irmãos, né? De amigos também. Vê a criança. E, inclusive, recentemente, a nova membro da igreja, novo membro da igreja, Simon, Simon, né? Simons. É um nome abençoado que a nossa língua, nosso dialeto, às vezes fica meio, não é verdade? Mas ele veio e muitos estão ansiosos para se aproximar, para pegar, é verdade, apesar que vimos de foto, mas fala assim de nascimento, e nascimento é uma coisa tão divina, né, irmãos? Amados. Tão abençoada por Deus, que após uma gestação de 9 meses, muitos até antes nascem, né, mais rápido, mas é dito de 9 meses, que ninguém viu o rostinho, ninguém viu a forma, mas todos ficam na expectativa. E vem uma criança ao mundo. Importante que nasceu. E os irmãos da recepção colocou esse tema assim para que a igreja estivesse meditando a necessidade do novo nascimento. E durante esse mês, muitos irmãos aqui falaram sobre Nicodemos. É o texto bem propício para nós conversarmos sobre o novo nascimento. Porque esse novo nascimento, esta palavra de nascer de novo, surgiu em um diálogo, qual já foi dito aqui pelos irmãos durante o mês, um diálogo entre Jesus e um homem chamado Nicodemos, um dos principais da sinagoga, fariseu. E o interessante, que me chamou bastante atenção, foi que Jesus, ao seu diálogo, foi diretamente ao ponto, à necessidade maior daquele homem. Posso que aquele homem, a necessidade seria que conhecer quem era Jesus mais. Após perguntar, mestre, sei que as coisas que tu fazes, se Deus não estivesse contigo, não aconteceria isso. Eu sei que o Senhor, além de ser mestre, o Senhor veio de Deus. Qual foi a resposta de Jesus? Tão rápido, né, amados? Lá em João capítulo 3, foi tão rápido, é necessário vos nascer de novo. Um diálogo que aquele homem ali com Jesus, ele já conhecia o linguajar de Jesus, já era para ele ter conhecido, porque era uma pessoa que conhecia um pouco da lei, conhecia algo da palavra, e a palavra ela vem nos mostrar, ela vem nos confrontar a todos que se encontram no mundo inteiro, tem um confronto com a própria palavra, que é a palavra de Deus, é a verdade explícita, ela vem confrontar o homem, que a própria Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aquele homem era para ele estar rapidamente aos pés de Cristo, o adorando, o reverenciando, o reconhecendo que ele era o Filho de Deus, sem muito questionamento. Mas Jesus foi direto nesse assunto, e eu fico assim imaginando, amados, que esse falar de Jesus direto para ele, é necessário vos nascer de novo? Porque é a necessidade de toda a humanidade. No próprio texto, em João 3,16, Jesus Cristo falou que ele veio ao mundo de forma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o homem estava afastado e longe de Deus. Romanos 5,23 descreve que todos pecaram, não justo sequer, todos pecados e destituídos, afastados, estão da glória de Deus. Não podemos dizer assim, não existe ninguém que tenha um pecadinho, que não tenha um pecado. O único que não pecou foi Jesus. O único que teve condições de bater no peito e dizer, eu não tenho pecado. Quem de vós me convence de pecado? Ninguém se ousou e ninguém se ousa fazer isso, porque todos nós somos pecadores. E essa palavra do novo nascimento, a necessidade, foi vista de Deus. Vista de Deus, que é a necessidade do homem reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é a obra-prima mais preciosa de Deus para nós. O preço pagado na cruz foi para nos resgatar. E a gente analisando essa palavra
nascer de novo, ela tem um sentido de regeneração, de fazer vida de novo, trazer novidade. Por isso que a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nós estamos vivendo em novidade de vida. Nós estamos buscando a estatura de perfeição que é Cristo. É uma continuidade de crescimento dia após dia. Vai crescendo, mas quando se crescendo espiritualmente, isso significa que nós temos que ir diminuindo de nós mesmos. Cada dia ir descendo para crescermos um pouquinho na presença do Senhor. Está dando para entender, amados? E Nicodemos tinha no seu coração que muitos deles, fariseus, judeus, escribas, muitos deles achavam que eles eram donos da verdade. Mas o Rei dos Reis estava ali. O Senhor dos Senhores estava ali. Aquele que nos amou tanto, que veio nos resgatar com o seu precioso sangue, estava ali. E muitos não o reconheceram. Mas a Bíblia diz que todos aqui o reconheceram, tornou-se filho de Deus. Deus deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. E podemos dizer assim, que essa atitude de vir buscar o homem para salvar, começou no coração de Deus. Do homem não tem nada de bom, só existe pecado. E o pecado afasta o homem de Deus. Isso é notório. Por isso que quando Jesus olhou para Nicodemo e disse, olha, é necessário vos nascer de novo. E muitos de nós às vezes ficamos assim, o que é nascer de novo? Pensando, se é que tem que entrar no ventre da mãe e passar 9 meses de novo, e depois nascer. Não é dessa forma. Jesus Cristo foi bem claro. O que é carne, é carne. O que é nascido da carne continua sendo carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É Espírito. E se a gente for analisar, amados, nada em nós, na materialidade da carne, tem como nos aproximar em perfeição a Cristo. Não temos nada de bom em ser humano. Por isso que há a necessidade de nós sempre isso entoar em nossos corações, em nossos ouvidos. De lá, quando Jesus clamou isso, até os nossos dias se fala a necessidade do novo nascimento. É necessário o homem nascer de novo. Se a gente for observar, amados, na palavra de Deus, a palavra de Deus ela vem descrever uma forma que tanto começou no coração de Deus, que Deus veio visitar Adão e Eva após sua queda. Na viração do dia, Deus veio rapidamente para consertar, olhar aquilo que estava tudo errado. O homem se afastou, se distanciou devido ao pecado. Colocou um véu tão grande em distanciamento do homem para com Deus, que quando Jesus veio, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, nos aproximando de novo. Essa nova vida, essa regeneração que o Senhor quer nos dar. Essa regeneração. E essa atitude, não só Deus tinha esse desejo de resgatar o homem, como Ele colocou no coração do homem. Fala com Moisés a respeito da arca, a respeito do tabernáculo, para Deus estar próximo do homem e perceber que Deus não abandona a sua criação. Deus estava próximo e nós analisamos que com o tabernáculo o homem entendia que Deus estava cuidando deles. Deus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele não abandona a sua criação. O amor dele é imenso, não tem como a gente imaginar o tamanho e o imenso amor de Deus. Nós que temos uma mente tão pequena. Eu estava conversando com minha esposa hoje e ela perguntou, concluiu a mensagem? Eu digo, misericórdia. Diante da dimensão de quem é Deus, nós não somos nada. Do que Deus tem para desenrolar para a sua igreja, para nossas vidas, para o que tem para revelar para cada um de nós, nós somos uma faisquinha diante do Senhor, irmãos. A Bíblia diz que o que está revelado foi o que Ele quis trazer para nós, para que a gente pudesse entender um pouquinho da sua criação, entender um pouquinho de quem é Deus, que o homem não tem capacidade de conhecer tudo de Deus. Um dia o veremos face a face, um dia estaremos adorando a Ele de perto, os regenerados, os nascidos de novo. Porque, ao contrário, o pecado afasta o homem de Deus. O homem que tem o desejo de ser nascido de novo a cada dia, sim, se aproxima do Senhor. Mas, do contrário, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E nós vemos que o Moisés, quando fez o tabernáculo, a vontade do Senhor está próximo dele. Próximo do homem.
tabernacular com o homem. Aí essa semana eu estava conversando com um irmão, que eu não me lembro quem, e a gente estava falando sobre aonde é a habitação de Deus hoje. Deus não vai tabernacular mais em algo que é feito pelo homem. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O único tabernáculo que Deus quer habitar é nossas vidas hoje. Ele quer nos tornar nova criatura a cada dia. O contato dele é com o nosso templo. E quando ele vem nos fazer nova criatura, nós entendemos que tudo é dele, a renovação é dele, o perdão do pecado é dele, é ele que nos limpa, é ele que nos coloca de pé para caminhar, para o adorar, para o receber como Senhor de nossas vidas. É tanto que o próprio Jesus diz, olha, não foste vós, o quê? Que vieste a mim, mas eu vos escolhi, eu vos tirei, eu vos chamei, para que tenham vida. Nós estamos na presença do Senhor não por nós mesmos, mas o Senhor que nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado e quer nos colocar na luz, que é Ele. Os irmãos estão entendendo? Como é bênção a gente estar na presença do Senhor, como é bom a gente buscar cada dia esse novo nascimento. Obrigado, meu irmão. Buscarmos esse novo nascimento, e nós vemos que o Moisés, quando fez o tabernáculo, não que o homem pudesse estar assim, se prostrando diante de algo, para adorar e reverenciar a Deus, mas para o homem ter o temor, saber que ali tinha as leis do Senhor, a presença do Senhor era constante. Hoje ele vem tabernacular conosco. Por isso que a Bíblia diz assim, guarda a tua palavra na tua mente e no teu coração, para o quê? Não pecar contra Deus. A palavra que estava guardada dentro do tabernáculo, dentro da arca da aliança, hoje tem que estar guardada dentro de nós, para a gente não pecar contra o Senhor. Olha que maravilha. E o próprio Deus, para mostrar esse novo nascimento, nós vimos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Veja que um dia Deus se aproximou, foi lá com Adão, depois estava no templo, a arca da aliança representando a presença do Senhor, e a Bíblia diz que, João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio, pagou um preço, teve um diálogo com uma mulher chamada, a mulher samaritana, a qual estava com sede, veio pegar água, mas quando Jesus fala para a pessoa a necessidade da pessoa, Jesus é direto. Com Nicodemo, Jesus, ele já conhecia. A mulher samaritana vivia uma distância, vivia em um mundo que a adoração pertencia aos samaritanos. Mas, quando Jesus se encontrou com ela, os discípulos tinham ido para a cidade comprar alimento, Jesus se encontrou com ela e disse, mulher, dá-me água. Ela olha para Jesus e não questiona nada, ela diz, como é que tu, sendo judeu, pede água a mim que eu sou samaritana? Porque existia um conflito, amados, entre judeu e samaritano, em local de adoração. Jesus disse, se tu soubesses que a gente pede água, me pediria água da vida. E ela continua questionando, o Senhor não tem nenhum baldezinho para poder pegar água, onde vai encontrar água da vida? Jesus, tá bom, mulher, vai lá chamar teu marido. Ela disse, não tem um marido. Jesus está de bom caminho, estava falando a verdade agora. Porque tiveste 5 e o que tem agora não é teu. A água da vida começou a entrar naquela mulher. O novo nascimento começou a entrar nela pela verdade de Jesus. Ela começou a entender que o local de adoração não era no Monte Gerizim, não era no Monte Ebal, não era em outro local. O local de adoração era ali onde Jesus estava. E Jesus o revelou para ela, mulher, a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus procura tais que assim o adorem. Então a adoração verdadeira, o novo nascimento é nos pés de Jesus. Era o que Nicodemo tinha que fazer. Não questionar nada, era rapidamente estar se dobrando e reconhecendo o senhorio de Cristo. Porque o que Jesus fez por nós, prova o amor de Deus para conosco. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E o novo nascimento, ele vem falar sobre regeneração. Jesus, sendo o verbo da vida, ele se encarnou e estava ali. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E após a sua morte, a sua ascensão ao terceiro dia, a Bíblia diz, olhe, esperai em Jerusalém, que do alto virá. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é o que habita conosco. É o que nos dá entendimento, que ele quer nos dar esclarecimento cada dia da verdade. Mostrar cada dia esse nascimento que precisamos ter diante do Senhor.
Um novo nascimento, esse que ecoou dos lábios de Jesus, é necessário vos nascer de novo. Ele ecoa até hoje. E muitos não entendem. Mas por que o novo nascimento? Simplesmente, o novo nascimento é para que o homem possa ter acesso à presença de Deus. Foi o que Jesus falou para aquele homem. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. O novo nascimento é para isso. Para que o homem possa estar com Cristo. Possa ter vida eterna, porque o homem sem Deus, o homem está morto. O homem sem Deus, o homem está morto. E a gente analisando assim a palavra do Senhor, eu fiquei observando assim e disse, poxa, o novo nascimento não é só para as pessoas que não têm Deus, que vivem a sua vida dissolutamente. É para pessoas, muitas vezes, que estão caminhando na igreja, que muitas vezes cambaleia. A Bíblia vem nos falar sobre a parábola das 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. A Bíblia diz que todas elas estavam na presença para receber o noivo. Isso significa o que, amados? Cristão. Quem é o noivo? Jesus, que vem se encontrar com a sua igreja. A perfeição. Jesus, que é o noivo, ele vem se encontrar com a sua igreja, que está buscando santidade e perfeição. E vai haver esse casamento espiritual. Jesus arrebata a sua igreja. Só que, naquela caminhada daquela igreja ali, 5 irmãos que estavam sendo prudentes, lendo a Bíblia, procurando vigiar, palavras, pensamentos, atitude, gesto, lendo a palavra para poder crescer mais diante do Senhor, tendo boas companhias, fugindo da aparência do mal. Mas a outra vacilou. E esse óleo significa tudo isso que faz a gente crescer espiritualmente. Culto de oração, leitura da palavra, comunhão, o ide. Do outro lado, as inércias, as loucas, como alguns textos dizem. Vacilou, quando deu meia-noite se ouviu a voz, está vindo noivo. As inércias ficaram procurando, cadê o óleo? Podemos dizer que a das outras, não que tivesse cheia, mas que tinha óleo, ó, da presença do Senhor. Por mais pouquinho que seja, a vida, ali tem vida. Mas quando não tem nada, irmãos, ó, quando está vazio, sem a presença do Senhor, irmãos, a Bíblia diz que quando o noivo chegou, foi desespero, e a Bíblia diz que vai acontecer dessa forma. Até choro e ranger de dentes. Mas a Bíblia diz que as que estavam, as loucas, disse, dá-me um pouquinho, não tem como, porque se eu dar você, vai faltar. E algo que o Senhor dá para cada um, conforme diz o apóstolo Paulo, se transformar a cada dia, uns querem se transformar e os outros que não querem. Às vezes está vazio. E essa transformação, que é espiritual de um novo nascimento, que a gente vai se enchendo a cada dia um pouquinho. Se o noivo chegar e tiver assim, ó, a Bíblia diz que é como se um poeira, palha sendo levado por qualquer lado. No dia que o noivo chegar, ele vai dizer, não vos conheço. E a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dente. Por causa de um novo nascimento de pessoas que estavam. E a Bíblia também diz que haverá 2 numa cama, um será levado, o outro será deixado. 2 no campo. E aí se vai, esse exemplo, trabalho, e assim vai. E a Bíblia diz que na igreja há vasos de honras e há vasos de desonras. E é uma necessidade de um novo nascimento a cada dia nosso. O filho pródigo tinha tudo com seu pai, disse, meu pai, me dá o que é meu, me dá o que é meu que eu quero partir para o mundo aí. Pai, não pode fazer nada, pegou, deu. O filho pródigo mais novo caiu fora, gastou tudo. Lá, ele caiu em desespero e começou a analisar. Onde é que eu estou agora? Na casa de meu pai eu tinha tudo. Desviou da presença do Senhor.
ele teve a oportunidade de voltar. A Bíblia diz que ele caiu em si e disse, não, na casa de meu pai, eu sei que eu não vou ser chamado digno de ser seu filho, mas eu quero ser chamado pelo menos um trabalhador, mas eu quero voltar. Olha o desejo do novo nascimento. Primeiro nasce aonde? Deus está de braços abertos, mas primeiro tem que, nascer em mim e em você o desejo de se consertar, o desejo de buscar o Senhor, o desejo de consertar os altares, desejo de estar se revestindo do Espírito Santo, desejo de estar com boas companhias, desejo de fugir da aparência do mal, desejo de não ver aquilo que vai me tirar da presença do Senhor. E ele pode ver. É como diz o nosso pastor, alguns que já morreram, Jesus já voltou para aquela pessoa. Jesus já veio para ele. Mas para nós que estamos aqui, é como diz Tessalonicenses, estejamos em esperança, não nos entristeçamos como os outros que não têm esperança, porque o Senhor vem buscar a sua igreja. E aquele homem voltou para a presença do Pai, e a Bíblia diz que o Pai o viu, se alegrou e foi ao seu encontro. E a Bíblia diz que foi uma festa. Uma festa. E aí nós analisamos o outro irmão. A atitude do outro irmão que estava na igreja, podemos dizer. O outro irmão dele que ficou em casa, depois que o pai fez uma festa, botou um anel, vestes, matou um bezerro cevado, e aí vamos fazer festa porque meu filho estava morto, e reviveu, nasceu de novo. O irmão veio de louvar e agradecer a Deus, conforme a Bíblia diz, que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Deveria fazer isso. Ficou? Não, gastou tudo. E agora está voltando de novo. A Bíblia diz que o Senhor o recebeu. E nós temos que fazer a mesma coisa, receber com alegria. Né, amados? Receber com alegria. E o mais interessante é que ele teve a oportunidade de estar com o pai de novo. O pai o recebeu. O pai não lançou em rosto. O pai não lançou o que ele fez e deixou de fazer. Uma coisa assim. O pai observou e disse, olha, meu filho estava morto e reviveu. Não precisou descer à sepultura para o pai dizer que estava morto. Porque para muitos acontece como as duas irmãs, Marta e Maria. Jesus foi chamado para, quem sabe, orar ou dar um conforto a Marta e Maria, porque Lázaro estava doente. Chamaram Jesus e disse, calma lá que vamos lá. A Bíblia diz que Jesus passou mais 2 dias. Mais 2 dias para ir. Só que com esses 2 dias, quando chegou lá já era 4. Já era 4, mas aquele que nos dá um novo nascimento, ele teve um propósito e disse, olha, vamos lá que vamos ressuscitar, ou vamos acordar Lázaro. Texto lindo, irmãos. O Deus que nos faz nascer de novo a cada dia, é um Deus que diante dele não tem morto. Não existe morte diante dele. Existe sempre vida. Porque a vida que ele quer nos dar, o novo nascimento, é vida eterna. Diante dele não existe morte. Mas para nós mortais, terreno daqui da terra, a carne, esse tabernáculo aqui, que vai ser desfeito, para nós sofrermos diante do Senhor, não existe isso. Diante do Senhor não existe dia 24 de março. Diante do Senhor existe uma eternidade para os novos nascidos. E a Bíblia diz que ela começou, Marta e Maria ficaram chorosas porque o Senhor demorou. Quando chegou, viu que Jesus chegou, a primeira coisa disse, Senhor, eu sei. Eu sei. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ela compreendia, podemos dizer assim, ela até compreendia o que se passou. Mas o que ela falou com certeza do poder que Deus tinha, que Deus tem e que Deus agiria na vida dela. Ela disse, Senhor, eu sei que o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a visão dela estava assim, que fosse algo terreno. Eu sei que ele não tivesse aqui, não teria morrido. E Jesus, onde que está? Não, Senhor. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Mulher, você crê que eu sou a ressurreição e a vida? O Deus que quer que nós tenhamos novo nascimento, dia após dia, ele é a ressurreição e a vida. Não existe morte para ele, existe eternidade. Existe eternidade. E Jesus, onde que estás? Ah, Senhor, já cheira mal.
Mostre-me onde está. Levaram para o sepulcro. Jesus tira a pedra. Desenrolaram a pedra. Jesus, Lázaro, vem para fora. Coisa linda. Vale a pena cada dia, irmãos, a gente fazer um desejo de ter um novo nascimento em nossas vidas. Buscar o Senhor, porque dele que vem a perfeição, dele que é a vida, dele que procede todas as coisas. E quando se fala em regeneração, fala novo nascimento, fala-se em regeneração. E a Bíblia ela vem descrevendo no Novo Testamento que a palavra regeneração, ela vem mostrar dois sentidos desta palavra regeneração. Um sentido escatológico, eterno, e outro sentido de salvação individual de cada um. Se faz novo, novo nascimento, nova criatura, o apóstolo Paulo falou. Assim é, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo está novo. Eis que tudo está se fazendo novo. Vivendo em novidade de vida. E a Bíblia vem nos falar, amados, que esse entendimento de regeneração, ele vem falar, vamos abrir o texto? Para os irmãos participarem também. Mateus 19, 28. Diálogo que Jesus estava tendo. E a gente fica assim, analisando assim, poxa, esse novo que o Senhor quer nos dar, esse novo que o Senhor quer fazer. Dois textos. Parece que é só duas passagens que vem falar sobre regeneração. Mateus 19, 28. Fala no sentido escatológico. Escatológico, mostrando algo que vai acontecer. E Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A regeneração, algo novo, algo da presença do Senhor. Os novos céus, nova terra, ninguém está vivendo aqui ainda. Nós estamos salvos e regenerados por Cristo. Para na sua chamada a gente habitar esse novo céu e nova terra, conforme ele nos prometeu em João 14. Os discípulos estavam meio agoniados. Jesus disse: olha, escuta, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aí falou: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos tinha dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, a igreja vai estar também. Glória a Deus por isso. E aqui, amados, se regenerar em um sentido escatológico. Presença do Pai. Então ele está falando para os discípulos: vocês vão estar comigo julgando as 12 tribos de Israel. Julgamento. E aí a gente analisa, se a gente for lá para Tito, capítulo 1, 3, Tito 3, 5. Livro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Aqui ele já vem mostrar a respeito de uma regeneração salvífica, salvação nossa. Tito 3, 5. Dá um sinônimo de novo nascimento, sentido de salvação em Cristo. Há outro sentido escatológico, e essa é a salvação em Cristo. Livro de Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz assim, ó: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não é verdade? O que foi que Jesus Cristo disse para Nicodemos? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então essa regeneração, essa palavra de
regeneração como um novo nascimento, ela vem trazer esse sentido de modificação da água pela palavra e do Espírito Santo que vem nos envolver. E o escatológico nós vamos estar junto com o Senhor. Ali o Senhor já estava falando diretamente para os discípulos que iriam julgar as 12 tribos com o Senhor no julgamento final. Então, amados, a promessa de uma regeneração vale a pena a gente se apegar com o Senhor. Novo nascimento, nova vida. Alcancemos ela cada dia com a busca pelo Senhor. Eu vi uma analogia mostrando assim que o ser humano em pé, um homem, e aos poucos ele ia se curvando, descendo, e no final, quando ele estava abaixo, ele estava aos pés da cruz. Isso significa que o homem, quando nasce de novo, ele é adulto, mas ele vai diminuindo e vai se encontrando cada dia com Cristo para estar de joelho aos pés da cruz. O melhor lugar. Adorando o Senhor. Então, quanto mais a gente se encurva, e a Bíblia diz se prostrar diante do Senhor, como é bom a gente estar orando de joelho, né? Uns oram de joelho em cima da cama, outros oram no chão, eu oro dos dois lados. Já orei deitado, sentado, em pé, e arrastando muitas vezes, mas estar diante do Senhor, irmãos, é o melhor lugar. Porque nós sabemos que a nossa vitória se encontra ali. Nossa vitória não se encontra em homem. Vida nova não se encontra em qualquer um, se encontra em Cristo Jesus. Não se encontra no mundo. Novo nascimento não vamos encontrando em amizades do mundo. E a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bom, mas o fim é caminho de morte. Mas Jesus é diferente, ele diz que ele era o caminho, que ele era a verdade, e ele é a vida. E essa nova regeneração, essa nova vida nós vamos encontrar em Cristo. O Espírito Santo nos moldando a cada dia, a cada momento de nossas vidas. Amém? Algo que eu deixei separado aqui para a gente meditar, amados, que eu achei assim um pouquinho, eu não digo nem, mas é uma realidade. Só existe duas pessoas no mundo, dois tipos de classe de pessoas no mundo que Deus observa, e é a Bíblia que fala. Uma é o homem morto em seus delitos e em pecado. A Bíblia que fala. A outra é o homem regenerado, salvo, lavado e remido pelo sangue de Cristo. E muitas vezes as pessoas que estão lá fora não querem ouvir uma coisa dessa. Muitos dizem que não tem pecado em si, mas a palavra vem nos mostrar no livro de Apocalipse, que às vezes o ser humano se acha dessa forma. Apocalipse capítulo 3. Muitas vezes a necessidade do homem, o homem se vê dessa forma. Mas veja o que a Bíblia fala. Quem apontou isso aqui foi Cristo. A revelação dada aqui foi Cristo. E muitas vezes o ser humano para e analisa dessa forma aqui, achando que está tudo beleza, que está tudo sob controle, tudo ok, mas a palavra do Senhor ela vem nos mostrar algo que às vezes torna tenebroso para o ser humano. Ele vem falar sobre a igreja de Filadélfia. Deixa eu ver o texto aqui, amados. Eu, além de estar com as vistas um pouquinho ruins, minha pressão hoje, amados, baixou de uma forma. Espera aqui rapidinho, eu encontro o texto, o versículo. Isso é 3:15.
15 em diante. E às vezes nós, ser humano, e às vezes o ímpio às vezes bate no peito, e muitos cristãos às vezes, mas veja que é a revelação que o Senhor dá, que a escama que tem caído de nossos olhos. E essa é uma realidade. Olha o que o Senhor está dizendo assim, ó. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fores frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, aí fala no seu coração, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E aí depois dá um conselho para buscar ouro na presença dele. E muitas vezes, se a gente vacilar, nossos olhos, nossa escama quer tapar nossos olhos. Muitas vezes nos colocar achando que estamos em boa posição diante do Senhor, esquecendo da nossa pequenez. Que o pecado que nos rodeia está tão perto de nós, querendo nos derrubar. E se a gente não tiver discernimento, pedindo graça ao Senhor, humildade para a gente enxergar, para a gente não ouvir isso do Senhor. Mas o Senhor falou. Está se achando que está beleza, está rico? Tu está pobre e miserável, nu e desgraçado, em pecado. E precisa de um novo nascimento. Precisando de um novo nascimento. O tempo falta 5 minutos, mas eu queria rapidinho aqui falar alguns princípios do novo nascimento, dessa nova regeneração que vem sobre nós. O novo nascimento no homem, ele deixa de estar morto espiritualmente, preso em seus delitos e pecados, por natureza, filho da ira. Quando a pessoa tem um novo nascimento, a pessoa deixa de ser tudo isso. Ele passa a ser uma nova criatura diante do Senhor. Ele era morto, agora ele é vivo. É o que Jesus disse em João 5,24. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Algo espiritual. Por isso que Jesus falou para Nicodemos que era algo espiritual, que o homem natural não entende. O que é do espírito só discerne espiritualmente. Então esse é um dos princípios, podemos dizer assim, que algo bom para nós. Nós éramos mortos, tornamos-nos vivos diante do Senhor. Aquele que nasce de novo também, ele é capacitado a submeter-se à vontade de Deus. E vive uma vida que agrada ao Senhor. O apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na carne, mas é na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então é diferente. Então, nós nos submetemos diante do Senhor. Quem tem um novo nascimento também, ele fica livre da culpa do domínio do pecado. Não é mais escravo do pecado, mas escravo de Deus. Amém? Ele consegue controlar, ele procura viver uma vida digna para com o Senhor. Também quem tem um novo nascimento, ele desfruta de uma viva esperança, tornando-se herdeiro em Cristo Jesus. Uma herança incorruptível. Uma herança que não tem fim. Não é algo material que se destrói, que se perde, que se queima. É incorruptível. Também quem tem um novo nascimento, ele nunca mais será o mesmo. Foi verdadeiramente regenerado pelo Senhor, vive pela direção do Espírito Santo. Algo bom, antes de parar para ouvir. Eu lendo Davi, falando sobre Davi, e pude entender que Deus chama Davi um homem segundo seu coração, porque Davi tinha uma dependência total de Deus. Ia para uma guerra, perguntava a Deus, Senhor, e aí? Não se ousou matar o ungido de Deus, respeitou. Quando errou e pecou, quando caiu em si, rapidamente ele reconheceu, e é tanto que ele falou no Salmo 51, versículo 5, ele fala que ele nasceu em pecado e concebido, desde criança ele já tinha pecado. Então a gente nos dá entendimento que, quando Jesus falou sobre o novo nascimento, ele fala para a humanidade toda, que todos nasceram em pecado.
Em pecado minha mãe me concebeu. Amém? Amém pela vida que Cristo nos dá. Mas misericórdia porque o pecado com certeza tenta nos alcançar, mas a Bíblia diz que nós estamos rodeados, estamos guardados pelo Senhor, irmãos. Amém? Que tenhamos essa confiança e fujamos cada dia do pecado, conforme a Bíblia vem nos falar. Né? Resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Amém? Amados, Deus assim nos abençoe.